contar uma história, vou contar uma história, vou contar, e vou contar uma história, vou contar. Uma história, vou contar. Peraí que eu conto já. Eu vou contar uma história, vou contar, e vou contar uma história, vou contar uma história, vou contar uma história, vou contar. Espera aí que eu já vou te contar. Menino, exatamente, eu não sei como falar. A história era bonita, eu queria te contar, mas como justamente, como é que eu vou falar? Eu vou contar uma história, vou contar, eu vou contar uma história, eu vou contar, mas ela justamente, como é que eu vou falar? Uma história, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar. Espere só um pouquinho que ela já vai chegar. A história está na mente e ela não vai precisar. Espere só um pouquinho, eu vou contar. A história está chegando para falar. Se você esperar um pouco, logo eu vou falar. Se não tiver paciência para você escutar, meu amigo, não tem tudo isso que eu vou lhe falar. A história é muito linda e eu só posso lhe contar. Amanhã volte aqui que eu vou lhe falar. Brincadeirinha, a história está na mente. Olha que eu vou te contar. Vou falar para você como aceitei Jeová. Vou falar para você como aceitei Jeová. Era um dia de domingo e na casa eu fui morar. Eu encontrei alguém tão importante que sabe da minha vida andar. Eu estava pela rua, não sabia onde parar. Trabalhava numa casa de família lá no ar. Não tinha lugar pra mim, nem para ficar. Eu dormia lá na rua porque não tinha lugar. Chegou alguém me perguntando assim se eu conhecia Jesus. Eu vejo a ele, não sei o que eu vou dizer, mas eu aceitei Jesus, foi por um amor então. Me perguntou como é e você fica na rua desse jeito, não pode parar. Fica lá em casa que eu vou te mostrar o caminho da igreja, o caminho de Jeová. Eu aceitei Jesus agora e ninguém de mim vai tirar. Essa história que eu tenho para te contar é aceita Jesus Cristo dentro do seu coração pra você no seu morar. Você precisa dar lugar. Muitas vezes você pergunta, meu amigo, como é? Você tem que aceitar Jesus pra você manter de pé. Muitas vezes a coragem a história brincar. Aceite Cristo para no céu você morar. Essa é a história que eu queria te contar. Ela só fugiu da mente pra poder fazer voltar. Era pra segurar vocês aqui no ar, pra vocês não entender como é que eu vou falar. Jesus Cristo não sai do coração. Se você não tirar, ele nunca vai deixar você sozinho nesse caminho grande. Esse caminho é muito longo para você atravessar. Tem uma cruz, quando você tem Jesus, ele dá uma cruz pra você carregar. Não corte a cruz, deixa a cruz por estar. Se você cortar ela, não há como falar. A travessia é muito longa para atravessar. Se você cortar a cruz, como é que vai passar? Essa é a história que eu ia te contar. Agora já contei como é que vai ficar. Deixa agora o seu like pra me mostrar que gostou da história. Outra vez eu vou falar. Compartilhe no canal pra você me ajudar.